Olá, meus queridos irmãos, boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez para mais um conteúdo relevante a respeito da fé cristã. E hoje nós vamos abordar o tema: o que um cristão precisa saber antes de votar. O que um cristão precisa saber antes de votar? Então, fica ligado nessa live aí até o final. Já pega a sua Bíblia, beleza? Pega a sua Bíblia, porque nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito sobre qual tipo de posicionamento o cristão deve ter em relação à política, tá certo? Sobre como ele deve votar, tá? A live de hoje vai ser bastante objetiva, então eu espero que você pegue aí alguma coisa para você anotar, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai abençoar demais a sua vida, tá? E você, né, que está aqui dentro da comunidade Cristãos contra o Marxismo, eu quero agradecer você por fazer parte dessa comunidade, fazer parte desse movimento aí que milita contra o marxismo cultural, que faz oposição ao cristianismo diretamente. E no dia 23, 24, 25 e 26 aí, se prepara, porque você vai participar de um seminário que vai mudar a sua vida, tá? Então já deixa, não esquece, já deixa anotado aí na sua agenda, dias 23, 24, 25 e 26 eu vou explicar por que o marxismo odeia o cristianismo, vou explicar para você o que é direita, o que é esquerda, por que a esquerda é marxista, qual é o plano, tá? O plano orquestrado, qual é a estratégia da esquerda para desconstruir no Ocidente a cultura judaico-cristã e por qual motivos eles objetivam fazer isso. Então eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá certo? Hoje nós vamos falar, para quem está chegando agora, nós vamos falar sobre o que um cristão precisa saber antes de votar. Tá? Então, já pega a sua Bíblia e se liga. O primeiro texto que a gente vai ler tá aqui em Timóteo. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo... Tô tentando achar aqui na minha, na minha Bíblia gigante. 1 Timóteo, capítulo 2, que diz assim, olha. Primeira dica vem aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2. Se liga. Diz assim, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, oração, aqui é súplica, tá? Deprecação, súplica, oração insistente, perseverante, todos os dias. Então, súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, olha só o que o apóstolo Paulo está falando, que nós devemos suplicar, orar, interceder e fazer ação de graças por todos aqueles que estão em eminência, pelos reis, pelos príncipes, pelos políticos, né? Vamos dizer assim, por todos aqueles que estão em eminência. Para quê? Qual é o objetivo de nós fazermos isso? Para que nós tenhamos uma vida, olha lá, capítulo 2, versículo 2, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Qual é o desejo de Deus para nós cristãos em sociedade? Como nós devemos viver para Deus? Nós devemos viver em quietude e sossego. Esse é o desejo de Deus expresso aqui em Timóteo capítulo 2, versos 2 e 3. Certo? Isso é bom e agradável diante de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, tranquila e sossegada. Ok? Então, toda vez que você for encarar eleições, você precisa pensar nisso. Deus está nos recomendando orar, interceder, fazer súplica e ação de graças para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. É o desejo de Deus que nós tenhamos uma vida assim. Então, quando você for escolher o seu candidato, tá, que vai te representar,
você precisa partir desse pressuposto. Deus quer que nós cristãos tenhamos uma vida quieta e sossegada. Nesse sentido, você não pode escolher alguém que seja opositor ao cristianismo. Ah, pastor, então eu tenho que votar só em candidatos cristãos? Não, não necessariamente. É bom que nós tenhamos representantes políticos cristãos? É óbvio que isso é muito bom. Mas, se não houver alguém que se candidate e que tenha plausibilidade, que tenha coerência também, bom senso, que seja cristão, aí você vai procurar alguém que não seja um militante contra o cristianismo, tá? Então, esse é o primeiro princípio. Esse é o primeiro princípio, a primeira dica que eu vou dar aqui, que você deve observar quando for buscar o seu candidato, quando for exercer o seu voto. Você não pode votar em alguém que vai, de alguma forma, fazer com que nós não tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque nós vimos aqui no capítulo 2 de 1 Timóteo, no versículo 1, 2 e 3, que o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada com toda a piedade, tá? Então, um candidato que seja opositor ao cristianismo e vai nos tirar essa quietude e esse nosso sossego, então ele não deve ser escolhido, tá? O segundo texto que nós vamos ler hoje, e é o último, né? O segundo e último texto é Romanos, capítulo 13. A live hoje é bem corrida, tá, irmão? É só uma dica para você não se perder aí nas urnas, tá? Se você é cristão, cara, segue as escrituras, beleza? Olha lá, Romanos capítulo 13 é aquele texto que todo mundo conhece sobre as autoridades instituídas por Deus, que diz assim, capítulo 13 de Romanos: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Só para você ter uma ideia, tá? Eu explico sobre que tipo de Deus, todo rei, todo político, todo líder político que se levanta, foi instituído por Deus? Você acha que sim? O Hitler foi levantado por Deus? Stalin? Lenin? Né? Enfim. Então, a gente não pode entrar em incoerência com as escrituras. Eu tenho um vídeo, tá? Explicando sobre isso no YouTube, no meu canal Fé que Pensa. Todas as autoridades são instituídas por Deus? É uma interrogação. Lá eu vou explicar que não são todas as autoridades, mas quais são todas as autoridades que são instituídas por Deus. É importante você assistir esse vídeo lá no YouTube, tá certo? Mas aqui o assunto é outro. Então olha só, lá no versículo 4, Romanos 13, lá no versículo 3, diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade ou a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então olha só, o tipo de governo que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, que é instituído por Deus, ele é justo. É um governo que pune malfeitores. Ele é para o louvor dos bons e ele é para a justiça e punição contra os maus. Então fica claro aqui para você. E aí você vai entender mais aqui na frente. Versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, não traz à toa a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal, tá? Então, olha só. O Estado que é instituído por Deus, ele existe com a única finalidade de punir os malfeitores, tá? E como alguém pode ser punido como malfeitor pelo Estado? Só existem 3 formas, tá? Só existem 3 formas que alguém pode ser punido com justiça, segundo as Escrituras. Anota isso aqui. Só existem 3 formas
que alguém pode ser punido com justiça pelas Escrituras. Qualquer outra forma de punição, além dessas três, é uma forma de punição injusta. Mesmo que seja por lei, é uma punição injusta. Como dizia o Agostinho, uma lei injusta não é uma lei. Porque Deus é justo. E Deus não pode instituir e nem promover a injustiça. Então toda a autoridade que vem de Deus só deve ser reconhecida como de Deus aquelas que promovam a justiça. E uma lei injusta, ela não é uma lei. Inclusive o Agostinho, como também o Tomás de Aquino e alguns outros pais da igreja, vão falar sobre a guerra pela paz, sobre o princípio da desobediência civil. O cristão, ele não deve ser obediente civil em todos os momentos. Existem momentos em que o cristão ele pode se rebelar contra uma instituição civil e ainda assim, contra o governo civil, e ainda assim ele não estar se rebelando contra Deus, tá? Se você quiser saber mais detalhes, lá no YouTube tem um vídeo meu sobre isso, procura, tá? Então olha só existem três formas que o Estado pode punir alguém com justiça. Quais são essas três formas? É o Estado que promove a justiça, garantindo para os homens três direitos naturais, que são direitos dados por Deus. E segundo John Locke, que é um dos contratualistas lá no século XVII, ele vai falar que são direitos inalienáveis, são direitos naturais, tá? Os conservadores, né, e os liberais de direita, todos eles vão tomar como princípio esses três direitos naturais, tá? Então, quais são os três direitos naturais? É o direito à vida, é o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. O Estado, quando ele promove a justiça contra os malfeitores que violam um desses três direitos, então ele é justo. E ele é instituído por Deus. Um Estado que promove determinada justiça que não seja por causa desses três princípios, ele não deve ser reconhecido como um Estado instituído por Deus. Tá? Quais são os três direitos inalienáveis? O direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade. Aqui nesse contexto, não tem como alguém ser um malfeitor de outra forma. O único jeito de alguém ser um malfeitor é assim, tá? Inclusive isso está salvaguardado, resguardado aí pelos 10 mandamentos. Não matarás, direito à vida. Não roubarás, o direito à propriedade privada. Olha só, Deus defende o direito à propriedade privada. É impossível existir roubo se não houver o direito à propriedade privada, tá? E o direito à liberdade é aquilo que alguém não pode te obrigar a fazer aquilo que você não quer, tá? Então esse é o direito à liberdade. Então esses três direitos são direitos divinos, tá? Que Deus deu para a humanidade, são direitos naturais. Eles são independentes do Estado, tá? Não, o Estado não me confere esses direitos. Quem me confere esses direitos é o próprio Deus. Então, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Quem defende isso, defende o que Deus defende. Quem é contra isso, é contra o que Deus defende. E quem for contra isso, vai trazer sobre si mesmo condenação, tá? Agora, vamos lá. Se o seu candidato, ele não defende o direito à vida, ele não é um candidato que faz parte da agenda de Deus, tá? Ele defende o aborto? Ele defende o aborto? Se o seu candidato defende o aborto, então ele não deve ser reconhecido como um candidato possível de acordo com os requisitos bíblicos, tá certo? Então ele não deve ser reconhecido como alguém legítimo. O seu candidato, ele defende o direito à propriedade privada?
Ele respeita a propriedade privada? Ou ele promove invasão de propriedade privada? Ou ele é contra o direito à propriedade privada? Se ele é contrário ao direito à propriedade privada, esse candidato ele não deve ser recebido como um candidato legítimo, tá? Porque segundo o princípio da autoridade instituída por Deus, só é legítimo o governo que protege o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Então, defende a vida o seu candidato? Domingo você vai votar, certo? Para quem está assistindo isso antes das eleições. Ou em outros momentos da sua vida você vai votar, né? Tem eleição agora, mas em 2022 tem eleição de novo. E tantas outras que haverão. O seu candidato defende a vida ou ele defende o aborto? Se ele defende o aborto, ele não deve ser uma opção para você. Você só deve votar em candidatos pró-vida. Ele defende a propriedade privada? Defende a propriedade privada ou ele é contra a propriedade privada? Se ele é contra a propriedade privada, ele não é uma opção legítima para você de acordo com as escrituras. Ele defende a liberdade. Ele defende a liberdade de expressão. Ele defende a liberdade religiosa. Ele defende a liberdade econômica. Ele é intervencionista, economicamente dizendo, ou ele é liberal? Ele defende estatização ou ele defende privatização? Estatização é um ferimento, é um princípio de transgressão da liberdade, tá? Já a privatização promove a liberdade. Ele defende um Estado grande que se intromete na sua vida, taxando, regulando e administrando, ou ele defende um Estado mínimo que promove as liberdades. Ele defende lockdown, ou ele defende o princípio da consciência, de que você é livre para fazer o que você quiser. O dever do Estado é te informar, no caso da pandemia, te informar sobre os riscos, como você deve evitar o vírus, e aí você decide se você fica em casa ou não, até porque você precisa, tanta gente aí passando necessidade, morrendo de fome, porque ficou com seus negócios fechados aí tanto tempo, né? Então, ele defende a liberdade, o livre comércio, a livre iniciativa, porque se ele não defende, então ele não é um candidato legítimo para você. Então ele deve ser descartado, tá? Então aqui, olha, pra gente resumir, segundo as Escrituras, 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 ao 4. Deus quer que nós tenhamos uma vida dentro da cidade dos homens que seja quieta e sossegada. É do agrado de Deus que nós vivamos assim em piedade, dentro de uma sociedade que nos permita viver em tranquilidade e sossego. Então, nesse sentido, como cristão, você deve votar em alguém que não seja contrário à fé cristã, que não vá trazer para nós inquietude, desassossego, alguém que vai nos perseguir, que vai militar contra os nossos direitos. Não. Esse candidato ele não faz parte, tá, de uma opção legítima para você. Agora, observando Romanos capítulo 13, sobretudo os versículos 3 e 4, diz que toda autoridade instituída por Deus, ela foi ordenada como ministro de Deus para o meu bem, para punir o malfeitor. Olha, só tem como alguém ser malfeitor se ele ferir um dos meus 3 direitos naturais, que é o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade. Feriu um desses 3 aqui, ele é um malfeitor, tá? Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia é a favor do direito à vida, da liberdade e da propriedade privada. Se o seu candidato é contra a vida, ele defende o aborto, ele deve ser descartado.
Se o seu candidato não defende a liberdade, né? Se ele não defende a vida, se ele defende o aborto, deve ser descartado, não é legítimo. Se ele defende expropriação, ele não defende a propriedade privada, ele deve ser cancelado, né? Tá em moda, tá em voga aí, cancelado. Ele invade propriedades, ele respeita a propriedade privada. Então fica a dica aí, né? Hashtag pra São Paulo, hashtag fica a dica, tá? E ele defende a liberdade? Ele defende a liberdade econômica, defende a liberdade de expressão, defende a liberdade religiosa. Se ele não defende esses 3 direitos naturais e inalienáveis dados por Deus à humanidade, ele não deve ser considerado como um candidato legítimo. Então faça isso. Domingo, quando você for votar, procure saber se o seu candidato tem essas 4 características. Vamos lá? Primeira característica, ele não milita contra o cristianismo, mas ele vai permitir que o cristianismo viva, os cristãos vivam em sossego e tranquilidade. Segunda característica, ele defende a vida, ou ele é pró-aborto, ele é contra a vida. Terceira característica, ele é a favor ou contra da propriedade privada, precisa ser a favor da propriedade privada. Quarta característica, ele é a favor ou contra a liberdade. Tá? Precisa ser a favor da liberdade. Lembrando que a liberdade é um princípio divino, defendido pelas escrituras. Tá? E todo candidato de direita defende a liberdade. E todo candidato de esquerda defende a igualdade. A igualdade não é um direito natural, não é um direito divino, não é uma proposta divina. A igualdade nunca foi, você não vai ver isso em nenhum lugar das escrituras, nem quando Jesus voltar haverá igualdade, nem no inferno e nem no céu haverá igualdade, nem na vida eterna haverá igualdade, porque quando Jesus voltar, ele vai dar para cada um galardão segundo as suas obras. Uns receberão mais, outros receberão menos, porque no céu o que vale em questão de pagamento, de recompensa, de galardão é mérito. Não há mérito para salvação, amém? Não há mérito, todos fomos salvos pela graça, mas na eternidade o galardão é dado segundo mérito. Por isso alguns receberão mais, outros receberão menos. Então Deus não defende igualdade. Isso não está nas escrituras, tá? Agora, Deus defende a liberdade. Isso é muito claro e evidente nas escrituras. Deus defende a liberdade. Feriu esses 4 princípios, se deslegitimizou, tá? Não é legítimo. Então anote isso para você não errar na hora de votar aí no domingo e em todas as próximas eleições. Ficou claro para você? Restou alguma dúvida? Foi uma live rápida, sem aviso prévio praticamente, só para eu dar esses conselhos para você não ir despreparado aí para a urna, tá? Então, olha, com base em tudo isso, é evidente, não vote em candidatos de esquerda, tá? Não vote em candidatos de esquerda, ponto. Mas pastor, o senhor não acha? Não acho nada. O que eu disse aqui é bíblico. É bíblico. Então não vote em candidatos de esquerda, porque senão você vai votar contra a vontade de Deus, contra os princípios estabelecidos por Deus nas escrituras. Amém? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que mesmo depois que eu encerrar, eu estarei respondendo aqui todos os comentários, tá certo? Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz e até a próxima live.